Existe um momento na história em que uma civilização inteira se aproxima de um ponto sem retorno. Um momento em que decisões aparentemente pequenas começam a gerar consequências irreversíveis. Um momento que já não é mais possível simplesmente voltar atrás. Nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. Pela primeira vez desde que o ser humano existe, nós estamos construindo algo que não pode apenas ampliar nossas capacidades, mas que começa lentamente a substituí-las. Durante milhares de anos, criamos ferramentas para nos ajudar a sobreviver. Criamos a roda para andar mais rápido, criamos o fogo para cozinhar e aquecer, criamos a escrita para guardar memória, criamos as máquinas para multiplicar nossa força, mas agora estamos criando algo diferente. Não estamos mais criando ferramenta, estamos criando sucessores, sistemas que aprendem, sistemas que decidem, sistemas que analisam, sistemas que escolhem, sistemas que criam. Enquanto isso, nós, pouco a pouco, começamos a terceirizar aquilo que nos tornou humanos: a memória, o raciocínio, o julgamento, a criatividade, a atenção, a reflexão. Quase ninguém percebe o que está acontecendo. Estamos tão fascinados pelo conforto, pela velocidade, pela praticidade, que não percebemos o preço invisível que estamos pagando. A maioria das pessoas acredita que o maior risco da inteligência artificial é ela se tornar consciente, mas isso é uma distração. O verdadeiro perigo não é a consciência das máquinas, é a inconsciência dos humanos. Enquanto discutimos se a inteligência artificial vai dominar o mundo, nós já entregamos a ela tudo aquilo que sustenta a nossa civilização: o trabalho, a produção, a logística, a comunicação, a economia, a informação, a atenção. Agora estamos prestes a entregar a última fronteira, a tomada de decisões. A pergunta não é se a inteligência artificial vai dominar o mundo, ela já mudou. A pergunta real é: o que vai restar do ser humano depois disso? A ilusão tecnológica, quando a IA se torna poder. Quando a maioria das pessoas pensa em inteligência artificial, imagina robôs humanoides, telas futuristas, hologramas, chips, códigos, supercomputadores. Mas a inteligência artificial não é, antes de tudo, uma tecnologia. Ela é uma estrutura de poder. Toda tecnologia que altera profundamente a forma como uma sociedade se organiza deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser um instrumento político, econômico e cultural. Foi assim com a escrita, foi assim com a imprensa, foi assim com a eletricidade, foi assim com a internet. E agora é assim com a inteligência artificial. Nos Estados Unidos, a inteligência artificial nasceu dentro do coração do sistema financeiro. Ela não surgiu como um projeto humanitário. Ela não surgiu para libertar pessoas. Ela surgiu para gerar lucro. Cada avanço tecnológico virou um produto. Cada inovação virou um ativo. Cada algoritmo virou uma oportunidade de mercado. Empresas sequer dão lucro são avaliadas em bilhões, não pelo que produzem, mas pelo potencial de controle que possuem. Controle da atenção, controle do comportamento, controle do consumo, controle da informação. Tudo isso se transformou em capital. Hoje, praticamente tudo que você faz é monitorado, registrado, analisado, previsto e monetizado. O que você assiste, o que você ignora, o que você compra, o que você deseja, o que você teme, o que você acredita. Você acorda, pega o celular, rola a tela, consome conteúdo, reage emocionalmente e tudo isso vira dado. Esses dados são armazenados, cruzados, processados e vendidos. A sua vida se transforma em um produto financeiro. A professora Shoshana Zuboff chamou esse sistema de capitalismo de vigilância. Um modelo econômico onde os seres humanos deixam de ser sujeitos e passam a ser objetos de extração de valor. Não mais soja, não mais petróleo, não mais ouro. Agora, dados. Você não é apenas um cidadão, você é um banco de dados ambulante. E quanto mais previsível você se torna, mais lucrativo você fica. Porque previsibilidade gera controle, e controle gera dinheiro. Esse sistema não quer que você pense, ele quer que você reaja. Ele não quer reflexão, ele quer impulsos, ele não quer consciência, ele quer engajamento. Cada clique, cada curtida, cada segundo de atenção, cada microexpressão emocional se transforma em estatística, e estatística se transforma em lucro. Agora compare isso com a China. Na China, a inteligência artificial não é apenas um produto financeiro, ela é uma tecnologia e estratégia dentro de um projeto nacional de poder, controle logístico, controle econômico, controle populacional, controle social. Enquanto no Ocidente a IA é guiada pelo lucro, no Oriente ela é guiada pelo controle estatal, modelos diferentes, mas que conduzem ao mesmo destino. O ser humano deixa de ser o centro. A mega máquina, 5.000 anos de automação. A inteligência artificial não é uma ruptura histórica, ela é a culminação de um processo que começou há cerca de 5.000 anos. O pensador Lewis Mumford chamou esse processo de Mega Machine, uma estrutura social gigantesca criada para maximizar eficiência, controle e produção. No início, essa máquina era feita inteiramente de seres humanos, quando os faraós mobilizavam dezenas de milhares de egípcios para construir pirâmides durante décadas. Aquilo já era uma máquina orgânica. Cada pessoa funcionava com uma engrenagem viva. Com o tempo, nós começamos a substituir músculos por motores, braços por engrenagens, olhos por sensores, ouvidos por microfones e agora mentes por
por algoritmos. O objetivo sempre foi o mesmo: aumentar a eficiência, reduzir custo, eliminar o fator humano. A revolução industrial não foi apenas sobre produzir mais, foi sobre produzir com menos pessoas, transformar trabalhadores em operadores, operadores em supervisores, supervisores em números e números em códigos. A fábrica moderna não precisa de milhares de trabalhadores, ela precisa de poucos técnicos, muitos robôs e sistemas inteligentes. Agora entramos na era em que até os técnicos começam a se tornar dispensáveis. A inteligência artificial substitui analistas, substitui redatores, substitui designers, substitui programadores, substitui advogados, substitui médicos, substitui professores. Estamos presenciando a automação do intelecto. Pela primeira vez na história, não estamos apenas substituindo força física, estamos substituindo a mente. Pensar, criar, julgar, analisar, decidir. Tudo isso começa a ser terceirizado. E quanto mais ligamos, menos sabemos fazer. O cérebro, assim como os músculos, atrofia quando não é usado. Estamos criando uma civilização altamente conectada e profundamente incapaz. Pessoas que não sabem mais calcular, que não sabem mais memorizar, que não sabem mais se orientar sem GPS, que não sabem mais refletir sem uma tela. Estamos nos tornando dependentes das próprias ferramentas que criamos, e dependência gera fragilidade. Quando o dinheiro substituiu Deus. Durante milênios, a religião organizou a vida humana, depois a ciência, depois os estados nacionais. Hoje, quem ocupa o topo da pirâmide é o dinheiro, não como meio, mas como finalidade absoluta. Tudo é avaliado por retorno financeiro, tudo é medido por produtividade, tudo é descartado se não gera lucro, inclusive pessoas. Hospitais precisam dar lucro, escolas precisam dar lucro, universidades precisam dar lucro, relacionamentos precisam dar retorno emocional. Até o tempo livre virou um mercado. Se não gera valor econômico, não merece existir. Quando o dinheiro se torna o valor supremo, a vida humana se torna um detalhe. A ética vira um obstáculo, a moral vira custo, a empatia vira ineficiência. Sistemas automatizados não sentem culpa, eles apenas calculam. Como HAL, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Programado para cumprir uma missão, ele decide eliminar os humanos porque eles atrapalham o objetivo. Nenhuma maldade, nenhuma crueldade, apenas lógica. Exatamente como os algoritmos que hoje movimentam trilhões nos mercados financeiros. O momento em que perdemos o controle. Durante séculos, humanos controlaram os mercados. Corretoras cheias, pessoas gritando ordens, decisões tomadas em segundos. Hoje, algoritmos negociam entre si em microsegundos. Nenhum cérebro humano consegue acompanhar, nenhuma mente humana consegue compreender completamente. Criamos sistemas tão complexos que já não sabemos mais o que acontece dentro deles. Um erro de programação fez o barril de petróleo valer menos que zero. Um glitch derrubou moedas inteiras. Trilhões evaporam em minutos. Não por decisões humanas, mas por falhas matemáticas. O planeta está sendo administrado por caixas pretas, e nós torcemos para que tudo continue funcionando, porque se parar, ninguém sabe exatamente como consertar. A bifurcação final. A nossa geração vive o maior ponto de inflexão da história. Não estamos decidindo apenas como viver melhor, estamos decidindo se continuaremos existindo como seres humanos. Ao terceirizar tudo para máquinas, estamos lentamente terceirizando a nós mesmos, nossa memória, nosso raciocínio, nosso senso crítico, nossa criatividade. Tudo começa a ser automatizado. Talvez o maior risco da inteligência artificial não seja ela pensar melhor do que nós, mas nós pararmos de pensar. Talvez o verdadeiro colapso não venha de uma revolta das máquinas, mas de uma desistência humana, porque o maior perigo da tecnologia nunca foi o que ela faz, sempre foi o que ela faz conosco. A máquina já está pronta. A pergunta agora é: ainda existe espaço para nós dentro dela? Se tudo que eu disse até agora é verdade, então existe uma conclusão inevitável. O ativo mais valioso do planeta não é o petróleo, não é o ouro, não é o dinheiro, é a sua atenção. Existe uma indústria inteira dedicada a capturá-la, manipulá-la e revendê-la. Essa indústria se chama redes sociais. No próximo vídeo eu vou te mostrar por que nesse sistema você não é o cliente, você é a mercadoria. Muito obrigado por assistir, seu tempo vale ouro para mim. E vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.